Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. O relato que eu vou fazer aconteceu com um amigo do meu pai, que é caminhoneiro. Um homem que viaja muito pelas estradas do Brasil. Ele sempre foi um homem mais cético. Mas depois desse fato, um tanto sinistro, ele passou a acreditar no sobrenatural. Acostumado a viajar pelas estradas com um caminhão, até esse evento inexplicável, ele nunca havia presenciado nada de anormal. Pois bem, ele foi chamado para conduzir um ônibus. Ele teria que levar o veículo até uma cidade de Minas Gerais. Normal, ele pegou a estrada, saindo de São Paulo e seguiu seu caminho. Algumas horas passadas, com o vento da estrada no rosto, começou a cruzar o estado e começou a entrar em Minas, rumando ao seu destino final. Logo após algumas horas de uma viagem cansativa, já estava escurecendo. Cícero até então, ele acreditava que estava sozinho no veículo. Mas muita coisa ainda viria a acontecer nessa viagem assustadora. No caminho, ele acabou passando perto de uma cruz, dessas que vemos nas beiras das estradas, e que normalmente indicam que alguém faleceu naquele local. Foi logo que ele passou por esse local que de repente a porta automática do fundo do ônibus se abriu misteriosamente. E ele, no susto, olhou para o retrovisor e não viu nada. E aí somente apertou o comando e fechou a porta novamente. E foi então que as coisas ficaram estranhas. Ele começou a sentir um ar frio dentro do veículo. Uma sensação esquisita começou a tomar conta dele. Ele sentia como se uma energia negativa o rondasse. Já meio apreensivo por estar sentindo aquilo, ficou com receio de olhar novamente pelo retrovisor. Mas após uns segundos de indecisão, tomou coragem e olhou novamente. Cícero, ele conta que tomou um baita susto. Não acreditou no que viu. Ele se deparou com uma imagem assustadora. Bem lá no fundo do ônibus, havia um homem, sentado, todo trajado de preto, e pela distância, mal se via os olhos da pessoa. Um arrepio tomou conta do seu corpo. Ele sabia que o ônibus saiu vazio de São Paulo, e ele não havia feito parada nenhuma até então. E mesmo assim, aquele homem misterioso surgiu lá dentro. Tentando manter a atenção na estrada e no retrovisor, ele continuava a ver aquele homem sentado lá no fundo, sem nenhuma reação, apenas parado, e aparentemente olhando em frente na sua direção. O motorista já não sabia se continuava a dirigir ou se parava, mas na dúvida resolveu continuar. Quando chegou num determinado ponto da viagem, ele acabou sendo parado pela polícia rodoviária. Ele trouxe uma sensação de alívio e de receio ao mesmo tempo. E ele então parou, e a polícia foi checar o ônibus e os documentos. Ao entregar os documentos, ele olhou novamente de relance para o retrovisor e notou que a figura fantasmagórica havia desaparecido. Os policiais perceberam que o amigo do meu pai estava tenso, com medo. Perguntaram se ele estava bem. De certa forma, eles ficaram com certa desconfiança até, se alguma coisa não estava procedendo bem. Ele pensou se deveriam não falar o que havia visto, mas imaginou que os policiais não iriam acreditar na sua história. Depois da parada, os policiais o liberaram para seguir viagem. Já faltava apenas alguns quilômetros para chegar na cidade e entregar o veículo, e já estava ficando tarde. Foi então que ele olhou um relógio, marcava 3 horas da manhã. Cícero, acredite ou não, ele novamente se deparou com uma cruz na estrada. E nesse momento, houve um impacto que vinha do fundo do ônibus. Foi como se tivessem batido atrás com extrema força. Ele, já assustado com a experiência anterior, tentou se manter firme ao volante. Olhou lentamente para o retrovisor e lá estava aquele homem novamente, todo de preto. Só que dessa vez, a sua aparência parecia pior do que antes. Cícero dava para ver que os seus olhos estavam vermelhos, pareciam brasa viva. Reparou também que o ar estava frio, como algumas horas atrás, e veio novamente aquela sensação ruim. Ele não teve dúvidas que aquela presença era algo muito ruim. Mesmo já sentindo o pavor e tomando conta dele, tentou agir naturalmente durante a viagem. Mesmo com tudo aquilo, buscou em pensamento uma prece e seguiu em frente. Foi então que marcou 4 da manhã. Ao olhar novamente, viu aquele homem emitir uma gargalhada infernal. Era realmente macabro aquilo tudo, e parecia piorar mais ainda, pois olhando em volta na estrada, pôde ver várias cruzes fincadas pela beirada. Era como se ele não estivesse mais na nossa realidade. O mais sinistro era que a cada cruz que passava, aquele homem ria mais alto, e num tom ainda mais diabólico. Cícero, esse inferno perdurou por quase todo o resto do trajeto, até que os primeiros raios de luz de sol foi quebrando a escuridão da estrada e o homem desapareceu misteriosamente. Quando ele chegou na cidade, entregou o veículo, não falou sequer uma palavra na garagem,
pois o seu desespero foi tão grande que acabou indo parar no hospital. Sua pressão caiu literalmente. Não estava se sentindo bem e a sua mente estava completamente perturbada. Ele não queria acreditar no que tinha acontecido de tão horrível e surreal. Depois de medicado, ele foi embora do hospital e retornou para São Paulo, dessa vez num ônibus comercial. Ironicamente, durante a viagem de volta, ele passou pelo mesmo local de antes. Aquele lugar onde haviam várias cruzes na estrada. E dentro do ônibus pôde ouvir pessoas comentando. Foi aqui que morreram os jovens que beberam numa festa, não obedeceram o conselho dos pais e morreram violentamente em uma batida de carro. Então o homem terminou dizendo que Deus os tenha em seu santo lar. Cícero, esse amigo do meu pai, disse que depois de ouvir a conversa, parou e pensou por tudo que ele viu e sentiu naquele local, e pela forma daquele homem todo trajado de preto, e a forma como ele ria ao passar pelas cruzes, lhe veio à mente que tinha algo que estava rodeando as almas daqueles jovens naquela estrada. E certamente não era Deus. Fica a pergunta, será que aquela entidade negra era o espírito da morte? Ou era o próprio diabo? Eu não sei. Para ser honesto, eu nem quero. Mas não dá para duvidar que tudo que ele viveu foi realmente além da imaginação.